Empresas feitas para vencer. Apêndice 1.b. Seleção das empresas do grupo de comparação direta. Processo de seleção do grupo de comparação direta. O objetivo da análise por comparação direta é criar algo que esteja o mais próximo possível de um experimento controlado. A ideia é simples: ao encontrar empresas com aproximadamente o mesmo tempo de existência e que tiveram oportunidades, linha de atuação e perfil de sucesso semelhantes aos das empresas feitas para vencer, na época da transição destas de boa a excelente, foi possível conduzir uma análise comparativa direta em nossa pesquisa, para detectar as variáveis diferenciadoras responsáveis pela transição para a excelência. Nosso objetivo era encontrar empresas que poderiam ter feito o que as empresas feitas para vencer fizeram e, no entanto, fracassaram, e depois perguntar: o que aconteceu de diferente? Fizemos, de modo sistemático e metódico, a coleta e a pontuação de todas as candidatas óbvias à comparação direta com cada empresa feita para vencer, utilizando os 6 critérios que se seguem. Compatibilidade do negócio. Na época da transição da empresa feita para vencer, a empresa candidata à comparação direta tinha produtos e serviços semelhantes aos oferecidos por ela. Compatibilidade de porte. Na época da transição, a empresa candidata à comparação direta era mais ou menos do mesmo tamanho que a empresa feita para vencer. Aplicamos uma matriz de pontuação coerente, baseada no coeficiente da divisão da receita da empresa candidata pela receita da empresa feita para vencer, na época da transição. Compatibilidade de tempo de existência. A empresa candidata à comparação direta foi fundada na mesma época que a empresa feita para vencer. Aplicamos uma matriz de pontuação coerente, baseada numa taxa calculada de tempo de vida da empresa candidata à comparação direta, em relação à empresa feita para vencer. Compatibilidade do gráfico acionário. O gráfico de retorno acumulado do investimento em ações da candidata à comparação direta mal acompanha o padrão da empresa feita para vencer até o ponto de transição, em que a trajetória das duas se separa. Daí em diante, a empresa feita para vencer supera a empresa de comparação direta. Teste conservador. Na época da transição da empresa feita para vencer, a empresa candidata à comparação direta era mais bem-sucedida do que ela, maior, mais lucrativa, com posição mais forte no mercado e melhor reputação. Trata-se de um teste crítico, que trabalha contra nossas empresas feitas para vencer. Validação de face. Isso leva em conta 2 fatores. 1. A candidata à comparação direta está numa linha de negócio similar, na época de sua seleção para figurar no estudo, e 2. A candidata à comparação direta é menos bem-sucedida que a empresa feita para vencer na época de sua seleção para figurar no estudo. Dessa forma, o teste conservador e a validação de face trabalham juntos. O teste conservador assegura que a empresa de comparação direta era mais forte do que a empresa feita para vencer no ano da transição desta última e mais fraca do que ela na época de sua seleção para figurar no estudo. Estabelecemos uma pontuação para cada candidata à comparação direta em cada um dos 6 critérios anteriores, numa escala de 1 a 4, em que 4 igual a candidata à comparação direta se enquadra muito bem nos critérios, não há questões ou itens de qualificação pendentes. 3 igual a candidata à comparação direta se enquadra razoavelmente bem nos critérios, existem problemas menores ou itens de qualificação que impedem que ela receba nota 4. 2 igual a candidata à comparação direta se enquadra precariamente nos critérios, há problemas e preocupações consideráveis. 1 igual a candidata à comparação direta não se enquadra nos critérios. A lista que se segue apresenta as empresas de comparação direta relacionadas a cada uma das empresas feitas para vencer, com sua pontuação média nos 6 critérios. A candidata escolhida para comparação direta aparece no topo de cada lista. Abbott. Upjohn, 4,00, Richardson igual Mério, 3,25, G. Desarli & Co., 3,00, Serlion Drags, 2,83, Schering-Plough, 2,70, Bristol Myers, 2,67 Norwich, 2,67 Park Davis, 2,40 SmithKline Bisham, 2,33 Pfizer, 2,33 Warner Lambert, 2,17 Circuit City. Silo, 3,40 Tandy, 3,25 Best Buy, 1,83 Fannie Mae. Great Western Financial Corp., 2,83 Sallie Mae, 2,67 Fred Mac, 2,50 HF Manson & Co., 2,33 Osebold International, 2,33 Continental Bancorp, 2,20 Fars Charter, 1,60 Gillette. Warner Lambert, 2,67 Avon,
2,50 Procter & Gamble, 2,33 Unilever, 2,33 International Flavors e Fragrâncias, 2,33 Revlon, 2,33 The Clorox Company, 2,33 Colgate-Palmolive, 2,25 Chevrolet_Ponds, 2,00 Bic, 1,50 Alberto _Cover, 1,50 American Safety Razor, 1,50 Purex Corporation, 1,00 Fabergé, 1,00 Kimberly-Clark. Scott Paper Company. A Scott Paper foi selecionada em função de ser um concorrente mais direto, na época em que a transição se desenrolava. 3,50 DeMead Corporation, 3,50 Krauser-Lerbach, 3,25 St. Regis Paper Company, 3,13 International Paper, 2,92 Union Camp Corporation, 2,67 Georgia Pacific, 2,50 The Westvaco Corporation, 2,50 Kroger. AIP, 3,17 Safeway, 2,58 Winn-Dixie, 2,50 America Stores, 2,42 Giant Foods, Inc., 2,33 Joel, 2,25 Albertsons, 2,08 Food Fair, 1,50 Gran Union, 1,00 Nucor. Bethlehem Steel Corporation, 3,00 Inland Steel Industries, Inc. A Inland Steel teve maior pontuação apenas na categoria de compatibilidade de tempo de existência. A Bethlehem teve pontuação maior em compatibilidade conservadora e validação de face, portanto, selecionamos a Bethlehem no desempate, 3,00 USX, 2,92 National Steel Corporation, 2,60 Florida Steel, 2,50 Northwestern Steel and Wire Co., 2,40 The Interlac Corporation, 2,00 Allegheny Teledyne, 1,83 Republic Steel Corporation, 1,75 Leaks Corporation, 1,60 VL, 1,50 Philip Morris. Rua J. Reynolds Tobacco, 3,50 American Tobacco, 3,40 Ligetet Group, Inc., 3,25 Lorillard Industries, 3,20 Pitney Bowes. Adressografa Multigrafo, 3,42 Burroughs, atualmente Unis 2,83 Smith Corona, 2,58 Xerox, 2,33 NCR, 2,25 IBM, 2,00 Control Data, 1,33 Valgreens. Ecked, 3,42 Revco DS, Inc., 2,67 Rite Aid Corporation, 2,17 Wells Fargo. Bank of America, 3,33 First Chicago, 3,17 Nations Bank, 3,17 Mellon, 3,00 Continental Illinois, 3,00 Bank of Boston, 2,83 First Interstate, 2,25 Norwest, 2,17 First Pennsylvania, 2,00 Interfirsters, 1,75 Apêndice 1.c. Comparações que não se sustentam. Abaixo vou apresentar uma tabela com comparação não sustentada. Número de anos de ascensão. Esse é o número de anos compreendidos entre o momento inicial da transição e o pico, quando a comparação não se sustenta e a empresa começa a cair novamente em relação ao mercado. Taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão. Taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes. Sempre que a taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral for inferior a 1,0, isso indica um declínio do valor em relação ao mercado. Por exemplo, se a taxa for 0,20, então, para cada dólar que você investir na empresa, o retorno cai 80% abaixo do que teria ganho se tivesse investido aquele mesmo dólar no mercado, ao longo do mesmo período. Comparação não sustentada. Burroughs, número de anos de ascensão, 10,08, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 13,76, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,21. Comparação não sustentada. Chrysler, número de anos de ascensão, 5,67, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 13,76, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,69.
Comparação não sustentada. Harris, número de anos de ascensão, 6,42, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 13,76, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,16. Comparação não sustentada. Asbro, número de anos de ascensão, 6,33, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 35,00, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,63. Comparação não sustentada. Hubermeide, número de anos de ascensão, 10,83, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 6,97, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,31. Os dados da Hubermeide vão até 7,17 anos após o pico, ponto em que a empresa foi comprada. Comparação não sustentada. Teledine, número de anos de ascensão, 9,42, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 17,95, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,22. Comparação não sustentada. Média, número de anos de ascensão, 7,92, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 12,15, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,26. Comparação não sustentada. Média não sustentada, número de anos de ascensão, 8,125, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 15,14, taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 0,37. Comparação não sustentada. Média feita para vencer, ao longo do período análogo, número de anos de ascensão, sem valores taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos anos de ascensão, 4,91. Calculado da seguinte forma: para cada empresa feita para vencer, calcular a taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral a partir do momento em que começa a transição, até 8,125 anos. 8,125 é o ciclo médio de ascensão das empresas que não sustentaram uma comparação, e depois calcular a média de todas as 11 empresas feitas para vencer em T mais 8,125, investir $1 no mercado e na empresa, na data de transição, e retirá-lo em T mais 8,125. Taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de ações nos 10 anos seguintes, 2,02. Para cada empresa feita para vencer, calcular a taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado geral de T mais 8,125 a T mais 18,125, e tirar a média das 11 empresas feitas para vencer em T mais 18,125, e invista $1 no mercado e $1 na empresa em T mais 8,125 e retire-o em T mais 18,125. Se os dados de uma empresa se encerram antes de T mais 18,125, usar a última célula de dados disponível na média. Para Wells Fargo, usamos a última célula antes da fusão da Norvest em 1998, 30 de outubro de 1988. O gráfico que se segue mostra um padrão clássico de comparação não sustentada. Harris Corporation, uma clássica comparação não sustentada à taxa de retorno acionário acumulado em relação ao mercado acionário geral. Apêndice 1.d. Visão geral das etapas da pesquisa. Uma vez selecionadas as 28 empresas, 11 feitas para vencer, 11 do grupo de comparação direta e 6 do grupo de comparação não sustentada, a equipe de pesquisa realizou as seguintes etapas e análises. Documentos de codificação das empresas. Cada membro da equipe ficou responsável por identificar e reunir artigos e matérias publicadas sobre uma empresa específica. Esse material incluía: 1. Os principais artigos ao longo de toda a trajetória, em fontes mais gerais como Forbes, Fortune, Business Week, The Wall Street Journal, Nations Business, The New York Times, US News, The New Republic, Harvard Business Review, The Economist, e também artigos de fontes específicas do setor de atividade ou do tema abordado. 2. Materiais obtidos diretamente das empresas, sobretudo livros, artigos, palestras dos executivos, publicações internas, relatórios anuais e outros documentos internos. 3. Livros escritos sobre o setor, sobre a empresa e dos seus líderes, publicados pela própria empresa ou por observadores externos. 4. Estudos de casos das faculdades de administração e análises do setor.
5. Materiais de referência da área de negócios ou do setor de atividade, tais como o Biographical Dictionary of American Business Leaders, International Directory of Company Stories, Overs and Handbook of Companies, Development of American Industries e fontes similares. 6. Relatórios anuais, declarações para procuração, relatórios de analistas e quaisquer outros materiais disponíveis sobre a empresa, particularmente durante o período de transição. Daí em diante, o pesquisador responsável pelos dados da empresa codificava todas as informações num documento codificador, organizado de acordo com as categorias que se seguem, num procedimento cronológico que vinha desde a fundação da empresa até a atualidade. Categoria de codificação 1, procedimentos organizacionais, itens áridos, tais como estrutura organizacional, políticas e procedimentos, sistemas, gratificações e incentivos, base acionária. Categoria de codificação 2, fatores sociais, itens leves, tais como a cultura da empresa, políticas e práticas de pessoal, normas, rituais, mito e folclore, dinâmicas de grupo, estilo gerencial e correlatos. Categoria de codificação 3, estratégia de negócio, processo estratégico, elementos principais da estratégia da empresa. O processo de definição da estratégia. Incluem-se aqui as fusões e aquisições significativas. Categoria de codificação 4, mercados, concorrentes e o ambiente, aspectos significativos do ambiente externo e competitivo da empresa, principais concorrentes, atividades relevantes dos concorrentes, principais movimentos de mercado, eventos nacionais e internacionais de monta, controles governamentais, questões estruturais do setor de atividade, mudanças tecnológicas radicais e correlatos. Incluem-se aqui os dados sobre a relação da empresa com Wall Street. Categoria de codificação 5, liderança, líderes da empresa, executivos principais, CEOR, presidentes, membros do conselho. Dados de interesse sobre a sucessão dos líderes, estilos de liderança, etc. Categoria de codificação 6, produtos e serviços importantes na história da empresa. Ambiente físico e localização, aspectos relevantes em relação à forma de a empresa gerenciar o espaço físico, layout de fábricas e escritórios, novas unidades, etc. Incluem-se, aqui, quaisquer decisões importantes com respeito à localização geográfica de partes-chave da empresa. Categoria de codificação 8, o uso da tecnologia, a forma como a empresa usou a tecnologia, tecnologia de informação, processos e equipamentos no estado da arte, configurações avançadas dos postos de trabalho e itens correlatos. Categoria de codificação 9, visão, valores centrais, objetivos fundamentais e MADS, metas audaciosas, arriscadas e desafiadoras. Essas variáveis estavam presentes? Em caso afirmativo, como é que elas surgiram? A organização possuía essas variáveis em determinados momentos de sua história e em outros não? Que papel desempenhavam? Em caso de haver valores centrais e objetivos fortes, eles permaneceram intactos ou se diluíram? Categoria de codificação 10A, somente para as empresas do grupo de comparação direta, atividades de mudança-transição durante a época de transição da empresa feita para vencer correspondente, principais tentativas de transformar a empresa e estimular uma transição, durante os 10 anos anteriores e os 10 anos subsequentes à data da transição da empresa feita para vencer, correspondente. Categoria de codificação 10B, somente para as empresas do grupo de comparação não sustentada, era da tentativa de transição, nos 10 anos que antecederam, e durante o período da tentativa de transição, principais iniciativas de mudança, transição e atividades de apoio conduzidas pela empresa. Categoria de codificação 11, somente para as empresas do grupo de comparação não sustentada, declínio pós-transição, nos 10 anos que se seguiram à era da tentativa de transição, principais fatores que parecem ter contribuído para que a empresa não conseguisse sustentar sua transição. Análise da planilha financeira. Realizamos extensas análises financeiras de cada uma das empresas, examinando todas as variáveis financeiras em 980 anos combinados de dados, 35 anos, em média, por empresa, para todas as 28 companhias presentes no estudo. Isso incluía reunir toda a receita bruta e os dados dos balanços, e examinar as seguintes variáveis, ao longo das décadas anteriores e posteriores à transição. Vendas totais em dólares, valores nominais e reais, ajustados pela inflação, crescimento das vendas, crescimento dos lucros, margem de lucro, retorno de vendas, vendas por empregado, em dólares, nominal e real, lucro por empregado, em dólares, nominal e real, propriedade, planta e equipamentos, índice de pagamento de dividendos, despesas com vendas, gerais e administrativas,
como percentual das vendas, pesquisa e desenvolvimento como percentual das vendas, prazo médio de recebimento, em dias, índice de movimentação de estoques, retorno sobre o patrimônio, relação endividamento-patrimônio, relação endividamento-patrimônio, no longo prazo, despesas com juros como percentual de vendas, alto preço da ação em relação a rendimento por ação, baixo preço das ações em relação ao rendimento por ação, preço médio das ações em relação ao rendimento por ação. Entrevistas com executivos. Entrevistamos a alta gerência e os membros do conselho, concentrando-nos nas pessoas que ocuparam os cargos durante a era da transição. Transcrevemos todas as entrevistas e sintetizamos os dados na forma de descobertas pela análise do conteúdo. Empresa e número de entrevistas realizadas. Abbott, 8, Circuit City, 8, Fannie Mae, 10, Gillette, 6, Kimberly-Clark, 7, Kroger, 6, Nucor, 7, Philip Morris, 6, Pitney Bowes, 9, Walgreens, 8, Wells Fargo, 9, Total, 84. Perguntas da entrevista. Gostaria que nos desse uma rápida visão geral de sua participação na empresa, tempo de envolvimento, número de anos e principais responsabilidades. Contribuíram para, ou provocaram, o movimento ascendente no desempenho da empresa durante o período compreendido entre os 10 anos antes da transição e os 10 anos após a transição. Agora, vamos considerar cada um desses 5 fatores. Gostaria que você atribuísse um total de 100 pontos a eles, de acordo com sua importância global no processo de transição. São 100 pontos no total, a serem distribuídos entre os 5 fatores. Poderia se aprofundar um pouco mais nos 2 ou 3 principais fatores? Pode me dar exemplos específicos que ilustrem a importância desse fator? A empresa tomou a decisão consciente de iniciar uma grande mudança ou transição dentro desse período determinado? Em caso de ter sido uma decisão consciente. Até onde você se lembra, quando foi que a empresa começou a tomar as decisões-chave que levaram à transição, em que ano, aproximadamente? Em caso de ter sido uma decisão consciente. O que provocou a decisão de empreender uma grande transição? Ao longo de que processo a empresa tomou decisões-chave e desenvolveu estratégias-chave na fase de transição? Não falo das decisões tomadas, em si, mas da forma como a empresa as tomou. Qual foi o papel, se houve, de consultores e assessores externos na tomada das decisões-chave? Numa escala de 1 a 10, qual a confiança que você tinha nas decisões, a época em que foram tomadas, antes de saber qual seria o resultado? 10 significa que você tinha grande confiança nas decisões, acreditando que eram boas e com grandes probabilidades de sucesso. 1 significa que você tinha baixa confiança nas decisões, elas pareciam arriscadas, assim como um jogo de dados. Em caso de confiança igual ou superior a 6. O que lhe dava esse nível de confiança nas decisões? Como a empresa conseguiu o engajamento e o alinhamento das pessoas em torno de suas decisões? Pode citar um exemplo específico de como isso aconteceu? O que você tentou e não deu certo durante a transição? Como a empresa administrou as pressões de curto prazo de Wall Street, no período em que fazia mudanças de longo prazo e investimentos para o futuro? Muitas empresas conduzem programas e iniciativas de mudança e, no entanto, seus esforços não produzem resultados duradouros. Um dos aspectos memoráveis da transição das empresas feitas para vencer é ser duradoura. Não se trata apenas de um movimento ascendente de curto prazo. Consideramos isso extraordinário. O que torna as empresas feitas para vencer diferentes? Quais foram os fatores fundamentais para assegurar o caráter duradouro da transição, muito além dos primeiros anos? Em nosso estudo, vamos comparar a empresa feita para vencer em questão com a empresa selecionada para comparação direta, que atuava no seu setor na época de sua transição e não apresentou uma mudança de desempenho expressiva e duradoura. O que havia de diferente na empresa feita para vencer em questão, e que lhe permitiu concretizar a transição? Outras empresas poderiam ter feito o mesmo que vocês e, no entanto, não fizeram o que vocês tinham e elas não. Consegue citar um exemplo particularmente poderoso, ou um retrato de sua experiência, ou observação que, na sua visão, sintetiza a essência da mudança de empresa boa para empresa excelente na empresa feita para vencer em questão? Quem você recomendaria enfaticamente que nós entrevistássemos? Equipe gerencial interna, durante e depois da transição. Membros externos do conselho ou outras pessoas de fora que sejam chave. Há alguma pergunta que não fizemos, mas que em sua opinião deveríamos ter feito? Unidades especiais de análise.
Conduzimos uma série de unidades especiais de análise. Essas unidades foram concebidas para lançar luz sobre a questão da transição de empresa boa para empresa excelente mediante a comparação e, quando possível, quantificação sistemática das variáveis-chave das empresas feitas para vencer e as empresas do grupo de comparação direta. Aquisições e desinvestimentos. Essa unidade de análise procurou entender o papel das aquisições e desinvestimentos na transição de empresa boa para empresa excelente. Objetivos: 1. Qual é a diferença quantitativa, se houver, entre os períodos anteriores e posteriores à transição, nas empresas feitas para vencer? 2. De que forma as empresas feitas para vencer diferem das empresas de comparação direta, com respeito às aquisições e aos desinvestimentos? Fundamente suas conclusões com dados. 3. De que forma as empresas feitas para vencer diferem das empresas de comparação não sustentada, em relação às aquisições e aos desinvestimentos? Fundamente suas conclusões com dados. Para fazer essa análise, criamos um banco de dados para cada empresa, ano a ano, que continha 1. A lista das aquisições realizadas durante o ano e seus atributos financeiros. 2. O número total de aquisições feitas durante o ano. 3. O volume total combinado de todas as aquisições feitas durante o ano. 4. A lista dos desinvestimentos realizados durante o ano e seus atributos financeiros. 5. O número total de desinvestimentos feitos durante o ano. 6. O volume total combinado de todos os desinvestimentos feitos durante o ano. Utilizando esses dados, fizemos 8 análises principais, a saber: 1. Empresas feitas para vencer, pré- e pós-transição. 2. Empresas feitas para vencer versus empresas de comparação direta, pré- e pós-transição. 3. Empresas com transições não sustentadas, décadas pré- e pós-transição. 4. Análise resumida das décadas anteriores e posteriores à transição. Empresas feitas para vencer versus empresas de comparação direta e empresas feitas para vencer versus empresas de comparação não sustentada. 5. Empresas feitas para vencer, da data de transição até o presente. 6. Empresas feitas para vencer versus empresas de comparação direta, da data da transição até 1998. 7. Comparações não sustentadas, da data da transição até 1998. Faça a mesma análise que foi feita para as empresas feitas para vencer, da data de transição até 1998. 8. Resumo, da data de transição até 1998, empresas feitas para vencer versus empresas de comparação direta e empresas feitas para vencer versus empresas de comparação não sustentada. Além disso, essa análise incluiu os aspectos qualitativos das aquisições e desinvestimentos, examinando questões como: 1. Estratégia global de aquisições. 2. Estratégia global para integrar as aquisições. 3. O sucesso final de cada uma das principais aquisições. 4. O sucesso final da estratégia global de aquisições. Nessa análise, examinamos o desempenho das empresas em relação ao desempenho de seus respectivos setores de atividade. O objetivo da análise foi determinar se as empresas estavam em setores altamente atrativos na época da transição. Criamos planilhas que quantificavam cada setor em relação à empresa para determinar a relação entre os dois. Comparamos o setor de atividade de cada uma das empresas feitas para vencer com todos os outros setores que apareceram no Standard & Poor's Analyse Handbook, ao longo de um período que começava no período de transição e ia até 1995. Utilizamos o seguinte procedimento: 1. Para cada empresa feita para vencer, determine todos os setores que estão listados no Standard & Poor's Analyse Handbook, desde o ano de transição até 1995. 2. Análise do desempenho do setor de atividade. Nessa análise, examinamos o desempenho das empresas em relação ao desempenho de seus respectivos setores de atividade. O objetivo da análise foi determinar se as empresas estavam em setores altamente atrativos na época da transição. Criamos planilhas que quantificavam cada setor em relação à empresa para determinar a relação entre os dois. Comparamos o setor de atividade de cada uma das empresas feitas para vencer com todos os outros setores que apareceram no Standard & Poor's Analyse Handbook, ao longo de um período que começava no período de transição e ia até 1995. Utilizamos o seguinte procedimento: 1. Para cada empresa feita para vencer, determine todos os setores que estão listados no Standard & Poor's Analyse Handbook, desde o ano de transição até 1995. 2. Comparamos o setor de atividade de cada uma das empresas feitas para vencer com todos os outros setores que apareceram no Standard & Poor's Analyse Handbook,
ao longo de um período que começava no período de transição e ia até 1995. Utilizamos o seguinte procedimento: 1. Para cada empresa feita para vencer, determine todos os setores que estão listados no Standard Poor's Analyse Handbook, desde o ano de transição até 1995. 2. Para cada um desses setores, use os retornos totais, desde o ano de transição da empresa correspondente até 1995, para determinar o percentual de mudança, em termos de retorno total, durante o período que vai do ano da transição até 1995. 3. Classifique os setores de acordo com seu retorno percentual ao longo deste período. Análise da rotatividade dos executivos. Esta unidade de análise examinou a extensão das mudanças nas equipes executivas nas empresas, durante períodos cruciais de sua história. Utilizando os Moody's Company Information Reports, calculamos a rotatividade nas empresas feitas para vencer versus as empresas de comparação direta, percentual médio de saída de executivos ao longo da década anterior à transição. Percentual médio de ingresso de executivos ao longo da década posterior à transição. Percentual médio de rotatividade total, ao longo da década anterior à transição. Percentual médio de rotatividade total, ao longo da década posterior à transição. A mesma análise foi repetida até 1998. Objetivos: 1. Qual é a diferença quantitativa, se houver, na rotatividade e ou continuidade dos executivos entre os períodos anteriores e posteriores à transição, nas empresas feitas para vencer? 2. Como as empresas feitas para vencer diferem das empresas de comparação direta, com relação à rotatividade e ou continuidade dos executivos? 3. Em que as empresas feitas para vencer diferem das empresas de comparação não sustentada, com relação à rotatividade e ou continuidade dos executivos? Análise da atuação do CIOR. Analisamos as atuações de um total de 55 CIOR. Para cada grupo de CIOR durante o período de transição, em todos os 3 conjuntos de empresas, feitas para vencer, de comparação direta e de comparação não sustentada, fizemos uma análise qualitativa de 1. Estilo gerencial. 2. Personalidade do executivo. 3. Vida pessoal. 4. O que eles consideravam suas 5 maiores prioridades como CIOR. Examinamos também, para cada empresa feita para vencer, de comparação direta e de comparação não sustentada, a experiência do CEO e sua gestão. Começando com os CIOR que estavam no cargo 10 anos antes do ano de transição, e até o ano de 1997, determinamos: 1. Veio de fora da empresa para ocupar diretamente o cargo de CEO, ou seja, foi contratado como CEO? Sim ou não? 2. Número de anos que ficou na empresa, como empregado, antes de se tornar CEO. 3. Idade na época em que se tornou CEO. 4. Ano de início e ano de fim da gestão, no posto de CEO. 5. Número de anos em que ocupou o cargo de CEO. 6. Responsabilidades que tinha imediatamente antes de se tornar CEO. 7. Fatores para a seleção daquela pessoa como CEO, porque foi escolhida como CEO. 8. Nível de formação, particularmente áreas de estudo, por exemplo, direito, administração etc., títulos etc. 9. Experiência profissional e outras experiências, por exemplo, militar, antes de ingressar na empresa. Compensações pagas aos executivos. Essa unidade examinou as compensações pagas aos executivos em todas as empresas presentes no estudo. Reunimos dados e fizemos uma ampla variedade de análises nas 28 empresas do estudo, de 10 anos antes do ponto de transição até o ano de 1998. 1. Soma de todos os salários e bônus dos executivos e diretores, como percentual líquido, no ano de transição. 2. O total de compensações financeiras do CEO como percentual líquido, no ano de transição. 3. Salário e bônus do CEO como percentual líquido, no ano de transição. 4. Diferença entre o salário e o bônus do CEO e a média dos salários e bônus dos 4 executivos mais importantes, como percentual líquido no ano de transição e no ano de transição mais 10 anos. 5. Média de todos os salários e bônus dos executivos e diretores como percentual líquido, no ano de transição. 6. Soma de todos os salários mais bônus de todos os executivos e diretores no ano de transição. 7. Soma de todos os salários mais bônus de todos os executivos e diretores como percentual de vendas, no ano de transição. 8. Soma de todos os salários mais bônus de todos os executivos e diretores como percentual dos ativos, no ano de transição. 9. Compensação financeira total dos 4 executivos mais importantes como percentual líquido, no ano de transição.
10. Salários e bônus dos 4 executivos mais importantes como percentual líquido no ano de transição. 11. Média dos salários e bônus de todos os executivos e diretores no ano de transição. 12. Salário e bônus do CEO como percentual da renda líquida. 13. A diferença entre os salários e bônus do CEO e a média dos salários e bônus dos 4 executivos mais importantes. 14. A diferença entre os salários e bônus do CEO e a média dos salários e bônus dos 4 executivos mais importantes, como percentual das vendas. 15. A diferença entre os salários e bônus do CEO e a média dos salários e bônus dos 4 executivos mais importantes, como percentual da renda líquida. 16. A média dos salários e bônus de todos os executivos e diretores como percentual de vendas, no ano da transição. 17. A média dos salários e bônus de todos os executivos e diretores como percentual da renda líquida, no ano da transição. 18. A soma dos salários mais bônus de todos os executivos e diretores como percentual da renda líquida, no ano da transição. 19. A compensação financeira total do CEO como percentual da renda líquida, no ano da transição. 20. Valor das ações transferidas anualmente ao CEO, como percentual líquido, no ano da transição. 21. Valor das ações transferidas anualmente aos 4 executivos mais importantes, como percentual das vendas, no ano da transição. 22. Valor das ações transferidas anualmente aos 4 executivos mais importantes, como percentual dos ativos, no ano da transição. 23. Valor das ações transferidas anualmente aos 4 executivos mais importantes, como percentual líquido, no ano da transição. 24. Salário e bônus do CEO como percentual de vendas, na transição mais 10 anos. 25. Salários e bônus dos 4 executivos mais importantes como percentual de vendas, no ano da transição mais 10 anos. Objetivos. 1. Qual é a diferença quantitativa, se houver, nos períodos anteriores e posteriores à transição, nas empresas feitas para vencer? 2. Em que as empresas feitas para vencer diferem das empresas de comparação direta, no que toca às compensações pagas aos executivos? 3. Em que as empresas feitas para vencer diferem das empresas de comparação não sustentada, no que toca às compensações pagas aos executivos? O papel das demissões. Nesta unidade de análise, procuramos examinar as empresas feitas para vencer, as empresas de comparação direta e as empresas de comparação não sustentada, em busca de indícios de demissões em massa como tática consciente e relevante, na tentativa de melhorar o desempenho delas. Assim, examinamos 1. Número total de empregados ano a ano, de 10 anos antes da transição até 1998. 2. Evidência de demissões em massa como tática consciente e relevante, na tentativa de melhorar o desempenho das empresas, durante os 10 anos anteriores e os 10 anos posteriores à data da transição. 3. Se houve demissões em massa, calcula-se o número de pessoas demitidas, em termos absolutos e como percentual da força de trabalho total. Análise da composição acionária. O objetivo dessa análise foi determinar se existem diferenças importantes entre a composição acionária das empresas feitas para vencer, na época da transição, e a das empresas de comparação direta. Examinamos 1. A presença de grandes blocos e grupos de acionistas. 2. O grau da participação acionária dos integrantes do conselho. 3. O grau da participação acionária dos executivos. Análise da exposição na mídia. Essa unidade examinou o nível de exposição na mídia das empresas feitas para vencer, empresas de comparação direta e empresas de comparação não sustentada. Para o período compreendido entre os 10 anos anteriores e os 10 anos posteriores à data de transição de cada uma das empresas relacionadas, analisamos 1. O número total de artigos publicados sobre a empresa, nas décadas anteriores e posteriores à transição e nas 2 décadas combinadas. 2. O número total de artigos especiais sobre a empresa, nas décadas anteriores e posteriores à transição e nas 2 décadas combinadas. 3. O número total de artigos que falam explicitamente numa transição, recuperação, virada, transformação em curso na empresa, nas décadas anteriores e posteriores à transição e nas 2 décadas combinadas. 4. O número total de artigos altamente positivos, número de artigos neutros, de ligeiramente negativos a ligeiramente positivos, e número de artigos altamente negativos publicados nas décadas anteriores e posteriores à transição e nas 2 décadas combinadas. Análise do papel da tecnologia. Essa unidade analisou o papel da tecnologia, na maior parte com base nas entrevistas com os executivos e nas fontes de material escrito, pioneirismo na aplicação de tecnologia. 2. O timing da tecnologia.
3. Critérios para a seleção e uso de tecnologias específicas. 4. O papel da tecnologia no declínio das empresas de comparação direta. Modelos de análise comparativa. Finalmente, além de tudo o que citamos até aqui, montamos algumas estruturas de análises comparativas, à medida que caminhávamos ao longo do projeto. Foram análises menos detalhadas do que as outras que relacionamos, embora todas elas tenham derivado diretamente das provas de pesquisa. Essas análises incluíram a utilização de movimentos corporativos ousados, processo corporativo evolutivo versus revolucionário, classe executiva versus ambiente igualitário, causa do declínio de empresas que um dia foram excelentes, análise dos 3 círculos e de sua adequação aos valores e objetivos essenciais da empresa, extensão do período de construção, antes da ruptura, timing do conceito do porco-espinho em relação à data da ruptura, análise do negócio principal versus o conceito do porco-espinho, análise da sucessão e dos índices de sucesso dos sucessores, o papel da liderança no declínio das empresas de comparação direta que um dia foram excelentes,